Graça e paz, queridas irmãs, queridos irmãos. Hoje, neste final de semana, as igrejas têm celebrado os 506 anos da Reforma Protestante. Ontem tivemos a alegria de, junto com irmãos e irmãs da Igreja Presbiteriana Independente, lá na IPI do Barbalho, nos reunirmos, Presbitério do Salvador da IPU, Presbiteriana Unida, a nossa, e irmãos da Igreja Presbiteriana Independente, lá na IPI do Barbalho, para celebrarmos juntos os 506 anos da Reforma Protestante. E a nossa alegria foi maior porque, além desse encontro, essa comunhão mais ampla entre Presbiteriano Unido e Presbiteriano Independente, contamos também com a participação, a presença dos irmãos da Igreja da Trindade, que é uma igreja católica, já que caminha conosco há pelo menos 20 anos, uma igreja parceira, uma igreja amiga, fraterna. Os irmãos já estiveram aqui algumas vezes, nós já estivemos lá também, e foi um momento especial ontem à noite, um momento de comunhão, um momento de louvor, um momento de reflexão, um momento de gratidão a Deus por esses 506 anos da Reforma. Reforma que continua sendo uma memória que não ficou só lá atrás, há pouco mais de 500 anos, mas que continua nos desafiando a sermos igreja reformada, sempre se reformando. Igreja que percebe que nunca será perfeita e que precisa sempre da misericórdia de Deus e que precisa sempre reconhecer que nós vivemos pela graça. Esse era um ponto fundamental para a Reforma Protestante naquele momento em que a igreja era a instituição poderosa no mundo, saindo ali da Idade Média. A igreja, em específico a Igreja Católica Apostólica Romana, tinha todo o poder das terras, das riquezas, o poder do conhecimento, o poder político. E quando a igreja assume esse lugar de poder político, religioso e econômico, historicamente ela tende a se afastar do Evangelho. Assim foi muito antes com Constantino, ali no V século, quando a igreja primitiva, depois de 500 anos sendo uma igreja feita de comunidades, de pessoas simples, de pessoas que estavam ali dedicadas a viver a fé em Jesus, com Constantino a igreja passa a ser a religião do Império Romano. Quando a igreja passou a ser a religião do Império e absorvida pelos interesses do Império Romano, ela infelizmente se distanciou do projeto inicial de Jesus, de partilha, de cuidado, de solidariedade, não de poder sobre as pessoas, mas de serviço. Ali foi uma experiência. E ao longo da Idade Média, que a Igreja Católica Apostólica Romana ocupa esse lugar de poder, mais uma vez se distancia do Evangelho, ainda que ao longo desse período, do século V ao século XV, várias expressões dentro da própria Igreja Católica apontavam para outros caminhos, como foi a experiência de Francisco de Assis, que abandonou tudo que tinha e foi viver com os pobres, o cuidado com a vida, o cuidado com os vulneráveis, o cuidado com a criação, o cuidado com a natureza. Essa é uma experiência dentro da própria Igreja Católica que apontava para um outro caminho, diferente daquele caminho do poder institucional, o poder das terras, o poder político e econômico. E ali em torno do século XV e XVI, algumas lideranças, como Martinho Lutero, um pouco depois João Calvino, percebendo que a igreja precisava mudar, eles não queriam sair da Igreja Católica Apostólica Romana. Mas, assim como Francisco de Assis, séculos antes, o Pedro Valdo também, eles levantaram a voz dizendo que a igreja precisava ser reformada, ela precisava mudar, ela precisava abandonar aquele lugar de toda poderosa, de império, e voltar às suas raízes, voltar às raízes da igreja primitiva, uma igreja do cuidado, da partilha, uma igreja que todos são irmãos e irmãs, uma igreja que não é hierarquizada, que há um clero todo poderoso, intocável, e as pessoas da base têm que seguir o que esse clero manda. Então eles clamaram por mudanças. E naquele momento, o grande ponto teológico
era a justificação pela graça. Os reformadores defendiam que a justificação, a salvação não seria alcançada pelas obras, pelo pagamento das indulgências, por gestos sacrificiais, mas que a salvação era pela graça de Deus, pelo amor incondicional de Deus por nós, que nós podemos acolher essa graça mediante a nossa fé, mediante a nossa confiança em Deus e a nossa entrega de vida pela fé nas mãos de Deus. E que a partir dessa experiência de fé na graça, nós poderíamos servir, nós poderíamos realizar as obras que Deus quer que nós realizemos. Então, o grande ponto teológico da Reforma Protestante era esse: nós não somos salvos pelas obras, pelo pagamento de indulgências, por subir escadas ajoelhados, por sacrifícios que possamos fazer. Não. Nós só somos salvos pelo amor incondicional que Deus tem por nós. Somos salvos pela graça. E nós somos salvos pela graça mediante a fé em que nós acolhemos, aceitamos essa graça de Deus para as obras. Não somos salvos pelas obras, mas somos salvos pela graça para realizar as obras. Esse debate teológico no contexto da Reforma nem pôde ser feito, porque ali havia muitos conflitos políticos, religiosos, econômicos, e o debate teológico terminou ficando à margem, ficou em segundo plano. E os conflitos falaram mais alto e a igreja se dividiu ali na Reforma Protestante. Surgiram algumas igrejas, como a igreja luterana, depois a própria igreja presbiteriana, que inicialmente não era chamada de presbiteriana. Calvino, que é o, digamos assim, o pai do presbiterianismo, João Calvino. É interessante como ele chamava a igreja que ele ajudava a formar. Ele chamava a igreja de igreja católica, apostólica, reformada. Era assim que Calvino chamava a igreja: igreja católica, apostólica, reformada. Pouco depois, por John Knox, na Escócia, que a igreja reformada começou a se chamar de igreja presbiteriana, porque a proposta de Calvino era uma igreja não que parecesse uma pirâmide, com um clero lá em cima e depois uma série de hierarquias até chegar à base. Calvino queria uma igreja formada toda pela base, em que os ministérios ordenados estivessem lado a lado com o povo, e que as lideranças fossem escolhidas em assembleia, de baixo para cima, e que as igrejas fossem cuidadas, conforme o apóstolo Paulo orienta nas suas cartas pastorais, por grupos de presbíteros. Daí o nome igreja presbiteriana. A igreja presbiteriana não é liderada nunca por uma pessoa só. Ela é liderada por conselhos de presbíteros, mais tarde também presbíteros e presbíteras, escolhidos e escolhidas em assembleia, porque Calvino queria resgatar essa dimensão democrática da igreja primitiva. Quando nós vamos lá em Atos e vemos como foram escolhidos os diáconos e diaconisas, como eram escolhidos os presbíteros e presbíteras, era a comunidade reunida, e lá em Atos tem essa expressão: nós e o Espírito Santo. Nós e o Espírito Santo escolhemos as lideranças. Calvino queria resgatar isso, e assim ele pensou essa organização da igreja presbiteriana em assembleias e conselhos de presbíteros e presbíteras. Por isso que a nossa igreja é chamada de presbiteriana. Em muitos lugares a igreja presbiteriana é chamada de igreja reformada, por conta dessa origem do nome lá em Calvino, que chamava a igreja de igreja católica, apostólica, reformada. E como eu disse, irmãos e irmãs, essa igreja que nasce ali com um clamor para resgatar o Evangelho, e por isso se ensinava a Bíblia ao povo. Os reformadores diziam: não, o clero, as lideranças religiosas não estão acima do bem e do mal. Elas também precisam ser avaliadas pelo povo. O povo precisa conhecer a Bíblia para olhar para a igreja, olhar para as lideranças, olhar para o mundo e dizer: está condizente com o que a Bíblia nos ensina? O povo precisa ter acesso à Bíblia, porque toda pessoa precisa ter o conhecimento necessário para discernir e perceber se as lideranças religiosas estão coerentes com a palavra de Deus. Essa sim, a autoridade primeiro, a palavra de Deus comunicada pelas Escrituras. Por isso que os reformadores e reformadoras defendiam que a Bíblia precisava ser traduzida para a língua do povo. A Bíblia não poderia ser acessível só para os sacerdotes em latim.
A Bíblia precisava ser traduzida para a língua do povo, para que o povo tenha acesso às Escrituras. E é por isso que Lutero traduziu a Bíblia para o alemão, João Calvino também trabalhou, e outros reformadores e reformadoras trabalharam para traduzir a Bíblia para a língua nacional, a língua do povo. E ora, se o povo precisava ler a Bíblia, o povo não podia ser analfabeto. Por isso que a reforma protestante, junto com a revolução espiritual que realizou também uma revolução educacional. Porque se o povo tinha a Bíblia traduzida para a sua língua, o povo precisava saber ler. E os países reformados, os países protestantes, foram imensamente beneficiados com o trabalho dos reformadores realizado para educar o povo. E educar o povo poder ler a Bíblia. E assim, os povos protestantes foram muito beneficiados, vivendo uma revolução educacional por conta desse esforço que as igrejas protestantes realizaram. O povo precisa saber ler para ter acesso ao conhecimento. E ao ter acesso ao conhecimento, o povo estava tendo acesso à democratização do saber. Então, irmãos e irmãs, a reforma teve muitos impactos no seu tempo e para além do seu tempo. Impactos religiosos, impactos educacionais, impactos políticos. E nós somos chamados a rememorar tudo isso, não com uma memória que ficou lá atrás, mas o que significa ser uma igreja reformada, sempre se reformando hoje, no século XXI. A doutrina da justificação pela graça, os conflitos não permitiram, a divisão falou mais alto. Tempos depois, quando, digamos assim, a poeira baixou, luteranos e católicos fizeram um esforço de diálogo. Ao longo de décadas, luteranos e católicos começaram a conversar sobre aquele debate que começou lá na Reforma Protestante. Será que a nossa salvação é pelas obras? Ou será que, como diz o próprio apóstolo Paulo, a nossa salvação é pela graça, mediante a fé? E depois de décadas de debates, de diálogos, em oração, em muitos encontros, em 1999, a Igreja Luterana, representando o mundo protestante, e a Igreja Católica, reconheceram que há consenso entre a Igreja Católica e a Igreja Protestante no que diz respeito à salvação. O debate que não pôde ser feito na época da Reforma foi feito séculos depois e se produziu a declaração conjunta sobre a doutrina da justificação, que em 2017, nos 500 anos da Reforma, foi publicada mais uma vez com o título Do Conflito à Comunhão. A Igreja Católica reconheceu que Lutero tinha razão, com base em Paulo, e que a justificação não é pelas obras, mas é pela graça mediante a fé para as obras. Então, houve o reconhecimento de que aquilo que foi motivo de conflito lá atrás já não é mais. A Igreja Católica, a Igreja Luterana e depois o próprio Conselho Mundial de Igrejas Reformadas assinou esse documento que foi publicado nos 500 anos da Reforma, em 2017, com esse título, Do Conflito à Comunhão. Já não é mais tempo de conflitos, ou não deveria ser mais tempo de conflitos entre a Igreja Protestante, a Igreja Reformada e a Igreja Católica. Porque aquela celeuma, aquela diferença lá dos anos 1500, 1600 foi superada. Nós todos cristãos reconhecemos que a justificação é pela graça, pelo amor incondicional que Deus tem por nós, mediante a nossa fé, porque Deus não obriga com a sua graça a aceitarmos a graça, mas Ele nos convida e o nosso sim a essa graça se dá pela fé, não para que fiquemos de braços cruzados, mas para que trabalhemos pelo reino de Deus, para que realizemos as obras de misericórdia e justiça que Deus tem para nós. Então é importante lembrar que aquela diferença lá no tempo da Reforma já foi superada. Continuamos com muitas diferenças doutrinárias, protestantes e católicos, mesmo no seio do presbiterianismo, da Igreja Reformada, existem pensamentos diferentes, mas isso já não é mais, ou não deve ser mais motivo de conflito, de guerra, de rivalidades, de hostilidades. Nós precisamos fazer essa passagem, como diz o texto, do conflito à comunhão. Comunhão não quer dizer que nós seremos todos católicos,
ou seremos todos protestantes, ou seremos todos batistas, ou todos luteranos, ou todos presbiterianos. Não. Mantemos as nossas diferenças, mas as nossas diferenças, pela ação do Espírito Santo, já não devem ser mais motivo de conflito, de hostilidade, de ódio, de guerra. Nós precisamos, pelo agir do Espírito Santo, passar do conflito à comunhão, à unidade na diversidade, ao respeito do culto, à cooperação para, a partir daquilo que é comum, que é Jesus, trabalharmos juntos pela defesa da vida, pelo cuidado com a criação. Então esse é o desafio que nós temos 506 anos após a reforma, de fazer essa passagem do conflito à comunhão, em que percebemos que as nossas diferenças não são mais motivo de rivalidade, ódio e guerra, mas as nossas diferenças, pelo agir do Espírito Santo, são oportunidade de aprendizado mútuo, são oportunidade de partilha, de comunhão, de convivência com o diferente e de trabalho comum, para que o amor de Deus prevaleça num mundo de guerras, para que a paz de Jesus, o príncipe da paz, prevaleça num tempo de tanta violência. Esse é o nosso desafio, não de competirmos mais com os irmãos católicos ou de outras denominações, não mais a competição, mas a comunhão e a cooperação em defesa da vida, em defesa da criação. E ontem lá na IPI também relembrávamos uma confissão, uma declaração de fé recente, produzida pelas igrejas reformadas, que se chama Confissão de Accra. Accra é a capital de Gana, um país lá no continente africano, em que se reuniu uma assembleia com várias igrejas presbiterianas reformadas do mundo todo, e chegaram, depois de vários encontros, à produção dessa Confissão de Accra, uma declaração de fé feita em 2004. E aqui é um livreto produzido pelo nosso irmão, reverendo Guilherme Freitas, jovem pastor lá em Vitória do Espírito Santo, que mais adiante nós teremos a oportunidade de estudar aqui na nossa igreja. São algumas lições sobre a Confissão de Accra, e é uma confissão que fala justamente disso, que nós precisamos fazer um pacto, igrejas reformadas, igrejas cristãs, em diálogo com outras religiões e outros grupos, um pacto pela defesa da vida e pelo cuidado com a criação de Deus. Nós precisamos perceber que Deus nos chama a cuidar da criação que Ele fez com tanto amor e da qual nós fazemos parte, cuidarmos como Ele quer. E eu gostaria de, nesse sentido, abrir a Bíblia com os irmãos e irmãs, retomando um pouco da reflexão de ontem, em Gênesis 9. Gênesis 9, versículos de 8 a 17. Gênesis capítulo 9, versículos de 8 a 17, que biblicamente nos ajuda a perceber a importância da confissão de Accra, que nos chama a perceber que a nossa fé é indissociável, inseparável do cuidado com o ser humano e do cuidado com a criação. Maltratar a criação é maltratar o ser humano, maltratar o ser humano é maltratar a criação de Deus. E esse texto de Gênesis, capítulo 9, versículos 8 a 17, nos fala dessa aliança de Deus com toda a criação. Deus não fez só uma aliança para salvar as nossas almas. Deus não fez uma aliança para salvar apenas a igreja. Deus não fez uma aliança para salvar apenas os protestantes, ou os presbiterianos unidos. Deus fez uma aliança para salvar todos os seres vivos da terra e para salvar toda a criação. E esse texto de Gênesis 9 nos fala sobre isso. Vamos abrir nas nossas Bíblias, Gênesis capítulo 9, versículos 8 a 17, que diz assim: Deus disse a Noé e a seus filhos: eu estabeleço a minha aliança com vocês e com seus descendentes e com todos os animais que os acompanham, aves, animais domésticos e feras, com todos os que saíram da arca e agora vivem sobre a terra. Estabeleço minha aliança com vocês. De tudo o que existe, nada mais será destruído pelas águas do dilúvio.
e nunca mais haverá dilúvio para devastar a terra. Deus disse: este é o sinal da aliança que coloco entre mim e vocês e todos os seres vivos que estão com vocês, para todas as gerações futuras. Colocarei o meu arco nas nuvens, e ele se tornará um sinal da minha aliança com a terra. Quando eu reunir as nuvens sobre a terra e o arco-íris aparecer nas nuvens, eu me lembrarei da minha aliança com vocês, com todos os seres vivos. E o dilúvio não voltará a destruir os seres vivos. Quando o arco-íris estiver nas nuvens, eu verei e me lembrarei da aliança eterna, a aliança de Deus com todos os seres vivos, com tudo o que vive sobre a terra. E Deus disse a Noé: este é o sinal da aliança que estabeleço com tudo que vive sobre a terra. Esse texto é importante, irmãos e irmãs, para nos ensinar que essa aliança de Deus, essa aliança que é eterna, ela é abrangente. É uma aliança de Deus com a vida, é uma aliança de Deus com a terra. É muito significativo isso, porque às vezes nós nos acostumamos a pensar na salvação ou para a alma apenas, ou apenas para a humanidade, aqueles que aceitarem Jesus Cristo. Mas a aliança que Deus quer estabelecer, ela não é só para a alma e não é apenas para os seres humanos. A aliança que Deus quer estabelecer, conforme esse texto que lemos, a aliança que Deus estabelece e fala desse símbolo tão bonito, o arco-íris colorido, como um sinal em que Deus observa para rememorar essa aliança, é uma aliança com todos os viventes, é uma aliança com a terra, é uma aliança, usando o termo que hoje nós costumamos usar, é uma aliança ecológica, é uma aliança ecológica. Por isso, irmãos e irmãs, a igreja é chamada a participar dessa aliança. Se Deus estabelece essa aliança conosco, nós somos chamados a corresponder com essa aliança. E corresponder percebendo que a nossa missão envolve não só as pessoas, mas toda a vida e toda a terra. Por isso que o cuidado com o copo, quando nós ouvimos ali esse desafio de cada vez mais usarmos menos, até não usarmos mais o copo plástico, como expressão de cuidado com a vida e cuidado com a terra, é um chamado de fé, é um chamado que tem a ver com a nossa vida espiritual, com a nossa maneira de corresponder com a aliança que Deus tem conosco e quer estabelecer conosco. Quando nós buscamos refletir e orar, participar de encontros, convidar as irmãs que já convidamos aqui, nós na criação, para refletirmos sobre como nós podemos cuidar da terra, cuidar da vida, isso tem a ver com a nossa fé nesse Deus da vida, nesse Deus que estabelece esta aliança que temos aqui, nesse Deus que quer salvar não só a alma, como já dizia João Dias, não só a alma do mal salvar, também o corpo ressuscitar. E Deus tem sofrido, irmãos e irmãs. O Espírito de Deus tem gemido, como diz o apóstolo Paulo lá em Romanos 8. Vamos abrir aí em Romanos 8, a partir do versículo 18. O Espírito de Deus está gemendo, irmãos e irmãs. Deus tem chorado. O Espírito de Deus geme quando a criação é destruída. O Espírito de Deus geme quando o ser humano é oprimido e destruído. Vejamos o que diz Paulo lá em Romanos 8, a partir do versículo 18. Ele diz: penso que os sofrimentos do momento presente não se comparam com a glória futura que deverá ser revelada em nós. A própria criação espera com impaciência a manifestação dos filhos de Deus. Entrega ao poder do nada, não por sua própria vontade, mas por vontade daquele que a submeteu. A criação abriga a esperança, pois ela também será liberta da escravidão da corrupção, para participar da liberdade e da glória dos filhos de Deus. Sabemos que a criação toda geme e sofre dores de parto até agora. E não somente
nós, que possuímos os primeiros frutos do Espírito, gememos no íntimo, esperando a adoção, a libertação para o nosso corpo. Na esperança, nós já fomos salvos. Ver o que se espera já não é esperar. Como se pode esperar o que já se vê? Mas se esperamos o que não vemos, é na perseverança que o aguardamos. Sim, irmãos e irmãs, como diz o versículo 22, sabemos que a criação toda geme e sofre dores de parto até agora. A criação está gemendo. A criação geme com as pessoas que estão morrendo pelas guerras, as crianças na faixa de Gaza, as crianças palestinas, os idosos, os civis que estão morrendo na Palestina, assim como aqueles israelenses, crianças, civis que foram mortos pelos ataques terroristas do Hamas. A criação geme, está gemendo com esses povos que estão morrendo por causa da ganância, da violência, do imperialismo, da guerra. A criação está gemendo aqui no Brasil quando a floresta amazônica é destruída. E no encontro que tivemos no segundo bailão ecumênico, tivemos o depoimento de uma liderança indígena, Isabel. Ela falava de lá da terra dela e ela mostrava alguns vídeos em que lugares onde havia um rio caudaloso hoje passa um fio de água. A criação está gemendo ali, porque a floresta que havia ao redor foi destruída pela ganância das madeireiras, do agronegócio. E ali ela dizia: quando nós vemos essa destruição da natureza aqui, nós sentimos no nosso próprio corpo. Ela dizia: nós choramos quando olhamos isso aqui que era uma floresta e agora é um deserto. E nós não temos onde pescar. Os peixes que nós pescávamos para nos alimentar, nós não temos mais. Nós não sabemos o que é que nós vamos comer, porque as águas de onde nós tirávamos os alimentos, de onde nós bebíamos, elas foram destruídas. Isso é uma expressão concreta da criação que sofre dores de parto, que geme, como o povo da nossa cidade tem também gemido por essa violência absurda que nós temos visto, problema das drogas, muitas vezes conflito entre polícia e tráfico, pessoas inocentes morrem também. Isso é a criação gemendo dores de parto. A criação geme, meus irmãos. Mas como diz Paulo, os sofrimentos do momento presente não se comparam com a glória futura que deverá ser revelada em nós. E mais adiante ele diz que a própria criação espera com impaciência a manifestação dos filhos de Deus. Nós somos chamados a manifestar esse amor de Deus, esse cuidado de Deus, essa esperança, esse fruto do Espírito que aponta para uma direção contrária a essa de destruição, ganância e violência que nós estamos vendo. Nós somos chamados a teimosamente renovarmos a nossa esperança e a nossa aliança com Deus da vida para testemunharmos o amor, o cuidado, a humildade, a comunhão e a paz que Deus tem para nós. Jesus é a nossa esperança. Jesus é presente em nossas vidas e é com o pastoreio dele que nós somos chamados a viver essa esperança teimosa, mesmo em meio a tantos gemidos da criação e gemidos dos povos. Nós somos chamados a ser sinal dessa luz de Jesus. Como diz João lá no início do seu evangelho, que Jesus é essa palavra que desde o começo estava voltada para Deus e a palavra era Deus. Tudo que foi feito, águas, mares, terra, florestas, diversas espécies e nós também, tudo isso foi criado por meio desta palavra que é Jesus. De tudo que existe, nada foi feito sem ela, a palavra. Nela, na palavra, estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz brilha nas trevas, e as trevas não conseguiram apagá-la. Essa é a nossa esperança. A luz de Jesus não será apagada pelas trevas, não será apagada pela ganância, não será apagada por essas várias formas de violência e destruição que estão aí colocadas.
essa luz não se apaga. E essa palavra, pela qual tudo foi criado, se fez humano e habitou entre nós, e nós contemplamos a sua glória, glória do Filho único do Pai, cheio de amor e fidelidade. Jesus, que é a palavra, e que tudo foi feito por meio dessa palavra, Ele continua conosco, irmãos e irmãs. Ele se fez humano e habitou entre nós, cheio de amor e fidelidade. Ele é o Filho que o Pai entregou, enviou ao mundo, não para destruir o mundo, mas para salvá-lo. Esse Filho que Deus deu por amor incondicional a nós. Deus deu ao mundo seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna e acolha a vida em abundância e trabalhe e promova a vida em abundância que Jesus veio trazer. Nós somos chamados a promover enquanto discípulos e discípulas desse Jesus. Então, irmãos e irmãs, que rememorar a reforma seja a oportunidade para nós reconhecermos que somos igreja reformada, sempre se reformando. Precisamos nos deixar cada dia transformar pelo Espírito Santo, pessoalmente e enquanto igreja, para que possamos, enquanto igreja reformada, ser uma igreja que defende a vida e que cuida da criação que Deus criou, que Deus ama. Criação que está gemendo, mas que também no seu gemido nos convoca a sermos sal da terra e luz do mundo.